Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, a techuvá eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Queridos, a paraxá que nós vamos estudar hoje, ela é uma paraxá muito poderosa, uma continuação do que já foi feito no Shabat, um aprofundamento, e fala sobre várias coisas em vários âmbitos da vida social segundo a Torá. Essa paraxá, por mais que pareça desconectada, ela fala de toda essa história, mas ela está falando a respeito das mudanças que o Eterno vai fazer. Vou ler aqui a primeira parte, diz a paraxá Tetze, Deuteronômio 21, 10 a 25, 19, com o apoio de Isaías 54, 1 a 10, a Haftará, e Mateus 5, 27 a 30 no Mirit Hadashah, é um conjunto de mandamentos que fundamentam uma sociedade justa, compassiva e ética. Então, uma sociedade justa, compassiva e ética. Pode colocar o próximo. É essa a ideia do que a abordagem que o Eterno quer trazer para nós. Uma sociedade justa, compassiva e ética. Não vai ter como viver isso sem Torá. Ela não apenas estabelece leis individuais, mas também molda uma comunidade ideal, que busca alinhamento divino e bem-estar coletivo. Queridos, é isso. É isso que nós precisamos entender. Uma comunidade com alinhamento divino e bem-estar coletivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Comece a ser parte com aquilo que você tem na mão. Fazer parte disso. A essência é a responsabilidade de cada um para com Deus, o próximo e a própria alma. Manifesta em atos de cuidado, honestidade e remoção de obstáculos. Não seja o que ponha obstáculos, seja aquele que remove. Então, olha só, alianças e responsabilidades familiares e sociais. Aí vai falar sobre o casamento e a assimilação. A Torá aborda a situação da mulher capturada em guerra, não para encorajar, mas para gerir uma realidade. O processo de purificação, rapar a cabeça, parar as unhas, trocar as vestes. Era, segundo o Midrash, um desestímulo a um tempo de transição. E luto, testando a intenção do homem. A sabedoria judaica enfatiza julgo desigual e a importância do compromisso sobre o sentimento no casamento. Aqui está bem sintetizado e resumido, deixa eu te explicar. Havia as mulheres que na guerra perdiam seus maridos e elas faziam parte do despojo. Não pense com um despojo como algo machista, que agora pegamos as mulheres como troféu. Não. As mulheres não eram mortas e o povo tinha que assimilar. Isso faz parte do cuidado do Eterno na vida das pessoas. Mas dentro dessa parte aqui também, aí para elas poderem fazer parte do povo, para que o homem não quisesse simplesmente pela beleza da mulher, elas tinham que passar por um processo até que o homem não visse nada nela de beleza, mas conseguisse captar a essência de quem ela era, por causa da techuvá que ele ia ter que fazer e tudo mais, porque Deus cuidava do seu povo. E dentro desse próprio ensino, fala também a respeito do casamento, queridos. Pode colocar o próximo slide, enquanto eu vou falando aqui. Tem gente que até hoje ensina a respeito do divórcio. Se nós lêssemos a Torá, nós íamos ficar assustados de como foi distorcido essa ideia dentro daquela condição assim: mulher, ora para que teu marido volte. Se o marido deixa a mulher e tem relações com outra pessoa e deseja voltar depois, não pode. Não é possível. Uma aliança quebrada, aonde envolveu sexo, isso é Bíblia, meu irmão.
onde envolveu uma geração de outra família, mesmo que ele se arrependa depois, ele não pode voltar para a primeira. Se voltar, é tão prejudicial e tão pecado quanto o que já desfez. O divórcio que foi dado não é um incentivo para separar. É uma carta para desligar a pessoa para continuar vivendo em Deus. Tu percebeu que o divórcio foi inventado, foi uma autorização do próprio Deus por causa da dureza do coração humano? O diabo sempre distorce. Parece que o divórcio é algo do diabo, né? Que o diabo criou para destruir família, não. A carta de repúdio, que é a original, é uma medida protetiva de Deus, para que as pessoas em conflito, em sofrimento, que vivem na presença do Senhor, e um dos cônjuges se desvia, ela tem a oportunidade de cortar essa ligação para não se perder junto. Entendeu a palavra aqui, o que é o divórcio? Essa é a perspectiva da Torá. Divórcio não é uma licença para te trocar de parzinho. O divórcio é uma carta que Deus autoriza. Eu quero continuar vivendo Torá, servindo ao meu Deus. Ela saiu, teve outra pessoa, já constituiu outra família. Eu não quero mais ligação nenhuma. Dê a carta para ela. Seja livre para continuar vivendo os princípios do eterno. Mesma coisa para a mulher e para o homem. Ninguém ensina isso para nós, né? Fica carregando um jugo. Não, tu tem que voltar. Ora, por favor. Não, Deus abomina o divórcio. Você não sei o que lá. Você está em pecado. Você vai não sei o que lá. Fica todo esse chororô e pessoas se destroem a vida toda porque não entendem o princípio. Vocês entenderam que não é uma situação legal para que você possa fazer? Não é mas se alguém está ferindo, por isso que é muito sério o princípio. Se alguém está ferindo o princípio, ameaçando, qual é o princípio principal o princípio principal é redundante, mas importante, da Torá? Acima de todas as coisas, o que a Torá preza? Vida. Se o esposo é uma ameaça para a integridade, para a vida da mulher, precisa ficar junto com ele? Responda para mim. Não, fala alto, sem medo. Tu não é mais crente mesmo, quer dizer, evangélico. É aquele, o pastor vai me disciplinar, eu sou teu pastor. Fala certo, senão eu disciplino mesmo. O que é? O que é então? Se a integridade da mulher está correndo risco ali, tanto física quanto da própria vida ou emocional, ela precisa ficar com esse homem? Não. Isso é Bíblia. Deus protege os seus em todos os aspectos. Então, não ensine mais, porque eu já ensinei. Não tente juntar caco dos outros. Tem momentos que um divórcio é uma bênção, meu irmão. Porque se não acontecesse, 2 iam para um buraco. Que bom que o Eterno dá a possibilidade de que algum seja resgatado. Agora, se os 2 são sem vergonha, meu irmão, daí não é conversa de Torá. Está entendendo? Se os 2 são perdidos e nunca viveram, não entendem nada, aí não é conversa de Torá. Aí vocês estão entendendo muito claro o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Responsabilidade social também. Um mandamento explícito: não ignorar a dificuldade do próximo. Não finja não ver. A Mishnah estende essa ideia à obrigação ativa de ajudar e proteger o bem-estar da comunidade. Do que é o próximo e do que é ajudar e não fechar os olhos para a necessidade do outro. Ele diz que Deus mexeu muito com ele uma vez que alguém estava vivendo isso, que ele contou para mim. E trazia um pão para ajudar. E daí um dia a pessoa que recebeu disse assim: pastor, você acha que a gente só precisa de comida? Por que vocês sempre trazem comida para nós? Diz assim: mas que necessitado ingrato. Não, é Deus falando através do necessitado. Por isso que nós não fazemos assistencialismo, nós fazemos sedacá.
tzedakah muda a vida da pessoa por um dia. Não é só comida, meu, não é só pão. É saber que um dia, ore. De repente, já pensou em chegar para um mendigo, alguém na rua, alguém necessitado, e dar uma bola de futebol? Quer dizer, é o que falta, né? É o que falta o quê? Ou tu acha que ele não tem uma necessidade de ter uma bola de futebol? Ou dá para ele um papel e uma caneta? Será que esse povo não pensa em algum momento em escrever alguma coisa? Pensar? Ou dar uma revista? Tu está entendendo o que é a questão da necessidade? Porque tu pensa que ele está numa situação precária, ele deixou de ser gente. As mesmas coisas que você gosta e acha importante, o ser humano, independente da condição que ele tem, ele também acha. A subsistência, a comida é um clamor pela sobrevivência. Mas nenhum ser humano foi feito só para sobreviver. Por isso que quando eu faço uma cesta básica, eu tenho como princípio, eu não levo só a cesta básica. Eu vou lá, compro ovos, compro carne, compro iogurte, compro refrigerante, compro alguma coisa a mais, porque eu sei que naquela família, certamente tem crianças que gostam disso. Não, eu já dei farofa, como é que é? Sal, farofa e azeite. Ô meu irmão, vou te dar um rancho no mês assim. Polenta, óleo e sal. Tu vai se ofender? Não. Se tu está num estado de sobrevivência, isso é importante. Tu não morre de fome. Mas agora sim, pergunta para a pessoa, tu quer polenta, óleo? E eu gosto de polenta, meu irmão, e vocês sabem disso. Tu quer uma farinha de milho, você quer o óleo e sal, ou você quer uma costela com arroz e maionese? Queridos, você está entendendo o que é a essência disso? Então a nossa responsabilidade social é muito mais do que suprir uma comida. Pode colocar o próximo slide. Distinção de papel e santidade. A proibição de um homem vestir roupas de mulher e vice-versa. Toevá, abominação. A sabedoria judaica explica que isso visa manter as distinções e limites divinos essenciais para a ordem e a santidade, prevenindo confusão de papéis sociais e rituais que levariam à promiscuidade ou idolatria. Queridos, é tão sério isso, que não existe esse dualismo que o cristianismo inventou, mas Deus trabalha sempre com equidade ou tzedek, né, com justiça. A justiça de Deus é uma balança, a expressão dela. É uma balança que precisa estar em equilíbrio. O julgamento dele se estabelece quando as tuas ações são negativas e pesam. Lembra aquele rei da Babilônia lá em Daniel? Você foi pesado e achado em falta. O que Deus está dizendo, a justiça dele pesa você. Por isso que a palavra honra está falando em peso. Honra quer dizer peso. Quando você está dizendo assim, honrar pai e mãe, é pesar o seu pai e sua mãe, não na balança do peso de quilograma, mas é o nível de ações que pesam se você está honrando ou não. Não é chamar aqui na frente e dizer, eu honro. Não é assim. Isso se chama elogio. O que eu fiz aqui para o irmão, dizendo que eu estou honrando, no vocabulário português, a vida dele, estou elogiando a atitude e a instrumentalidade. É mais gratidão. Eu não sou filho dele. Quem tem que honrar ele é o Leandro, o mais velho, começando pela casa, e os demais filhos. Então, aqui, vocês estão entendendo a questão? Quem vai dar o peso de honra são as ações dos filhos sobre a vida deles, em retribuição de amor e gratidão pelas ações deles por eles, a começar porque se não fosse eles não haveria a vida dos filhos. Então olha o nível desse aspecto de honra. Quando não há esse equilíbrio nessa balança, em todo o aspecto da vida, vai romper com a santidade, vai acabar com os limites e vai trazer caos na sociedade. Precisamos viver equilibrados nessas coisas. É saber como que nós agimos em tudo, como que nós tratamos. A santidade, ela também
está atrelada às tuas ações que equilibram a vida. A justiça não é simplesmente por aquilo que você diz, por aquilo que você aprende, mas as ações que você pratica. A música que nós cantamos aqui. Minhas mãos para consertar. As mãos estão ligadas à ação. O tefilim, que é aquela caixinha de couro que o judeu coloca na testa e coloca na mão e enrola no braço, coloca na mão direita e enrola, ele está dizendo assim: as minhas ações estão cobertas de Torá, a minha mente está envolvida na Torá. Então aquilo ali, e os tzitzit, que são aqueles fios com o fio azul no talit, são os preceitos. Então eu olho para o tzitzit e eu lembro que eu tenho que cumprir os 613 mandamentos todos os dias. Na hora que eu vou orar, eu vou lembrar que as minhas ações precisam ser ações de Torá. E a minha mente precisa estar estabelecida nela. São lembretes diários para que não venha a falhar. Então, nós temos que nos apegar a esse, não a rituais, mas a entendimentos. Pode colocar o próximo slide. Os mandamentos simples e recompensas, também está ali no Deuteronômio 22, 6 e 10. Leis como do ninho de passarinho e parapeito da casa nova. Embora pareçam mundanas, são vistas pela sabedoria judaica como atos que revelam o caráter interior e a compaixão. Tem uma lei que fala a respeito se você achar um ninho de passarinhos com sua mãe, você tem que preservar e auxiliar. E quando você construir uma casa, você tem que fazer parapeito. Isso é lei, para preservar a vida das crianças que estão na casa. Se a casa é alta e não tem, eles vão cair, vão morrer. E quantos acidentes de morte de criança porque não tinha proteção. E isso é uma ordem da Torá. Isso não está falando só da construção, mas está falando do sentido do coração, porque quando você age com essas coisas simples, você está mostrando que no seu coração e na sua intenção há uma preocupação legítima pela vida do outro, pela instituição de alguma coisa. Isso é muito profundo. São aspectos simples da vida, mas que revelam teu caráter. Aquele que acha um ninho e tem prazer em destruir, ele não destrói só o ninho, meu irmão. Seu coração é tomado de Yetzer Hará, inclinação para o mal. Ele não é digno de confiança. Aquele que constrói só para construir, sem preocupar com a vida do outro, está fazendo uma Babel. A promessa de te vá bem e prolongue os dias mostra que a prosperidade advém da integridade e da aderência a um estilo de vida que honra a criação e as leis divinas. Então, a nossa vida prolongada está atrelada a isso. Batalha espiritual, também fala nessa paraxá aí. Apagar a memória de Amaleque. A ordem de apagar a memória de Amaleque vai além do inimigo físico. Para a sabedoria judaica, Amaleque representa o arquétipo da frieza, dúvida, cinismo e apatia que desmoralizam a fé. É uma luta interior contínua contra o que diminui nossa conexão com o divino e a compaixão, um chamado à vigilância constante. Então, essa parte da batalha espiritual que ele ensina em Deuteronômio 25, apagar a memória de Amaleque. Olha só, queridos, não é só uma batalha de confrontar o mundo espiritual. É uma batalha de confrontar você. Quando você lê, e eu estava explicando isso lá em Manaus, quando você lê a parte de Efésios 6, tu imagina errado a situação. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ele está dizendo que tu não tem que brigar com os teus irmãos. É contra principados e potestades. Eu saio loucão assim. Hoje eu vou derrubar uns tronos, acabar com os principados. Não vai, meu irmão. O que ele está querendo dizer? Não é uma batalha que eu atinjo alguém ou atinjo algo. É uma batalha contra mim mesmo, para que eu não ceda ao que eles me propõem. Eu, se fosse, tu anotava, porque nunca ninguém te falou isso. A batalha espiritual não é a força maligna que te atinge. É você vencendo a tua inclinação para o mal, para ceder às propostas do maligno.
Bem diferente. O diabo se lançou essa semana, pastor, e assim, estava furioso, encardido, o maligno, o Satanás, o cramunhão, e cada nome que tu vai dando. E se levantou contra mim. Não. Ele continua no mesmo lugar, fazendo o que sempre faz, porque ele não tem crise. O diabo não acorda, eu estou meio entediado, acho que hoje eu não vou ser diabo. Ou hoje eu estou assim, acordei hoje com um capeta, né? Ele mesmo falando, vou ser mais diabo que nunca. Ele não pensa assim. Ele é aquilo que ele nasceu para ser. Agora quem varia é você. Quem fica oscilando é você. Então não é que o diabo está mais forte hoje, é você que está fraco. Não é que o diabo atacou mais. Não. É que as ciladas que ele propôs, em algum aspecto, você negligenciou. Não é o diabo que está mais forte, é você que negligenciou alguma coisa. É isso que nós precisamos entender aqui. Vencer Amaleque não é sair gritando com Satanás e expulsando o demônio. É não deixar que ele tenha frequência na sua vida, que ele envie espíritos e que tenha legalidades que ele possa te atingir. É bem diferente. Aí como é que você bloqueia com isso? Como que tem uma oração toda manhã. Bênção da cura. Refainu Adonai, vamos ler direto aqui. Cura-nos, eterno, e seremos curados. Salva-nos e seremos salvos. Porque nosso louvor é para ti. Ofereça a cura completa para todos os nossos sofrimentos. Uma declaração diária sobre cura. E tu vai dizer assim, e isso está dentro dos mandamentos, dos 613. Orar pela tua saúde. Se tu não orou, é o anjo que não cuidou ou você que não proferiu? Está entendendo o que é vencer a batalha espiritual, meu irmão? Aí você, mas não é fácil, daí ninguém vai conseguir. Agora pensa num sistema das coisas. Tudo que nós fazemos na nossa empresa tem protocolos, tem coisas organizadas, que se você não cumprir dá errado. Quem mexe com orçamentos e faz todas aquelas coisas. Imagina, esqueci de botar um pedido. Você que trabalha com pedido, esqueci do pedido de um cliente, daí chegou na hora, tu enviou e não foi. Daí o pedido liga e tu vai dizer assim, não, nem me liga, eu só esqueci. Tu pode dizer isso? Pode. Vai vir uma retaliação porque tu esqueceu ou não? Vai. Se no mundo físico acontece assim, meu irmão, por que tu acha que no mundo espiritual Deus tem a obrigação de te blindar porque tu é bonitinho? Se Ele te deu as armas. Então, aí o Paulo explica, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Aí ele está dizendo, lembra, soldado, não sai sem coturno para fazer a marcha. Não vai dar. Não, eu vou lá, mas vou tirar a guarda hoje, mas eu vou de Havaiana e sem fuzil. Vou de bodoque. Sou perigoso. Unção de Davi. Pode colocar o próximo. Em resumo, a Parashá Ketzé nos convoca a construir uma vida, uma comunidade alicerçada na justiça, compaixão e integridade, combatendo a indiferença e fortalecendo os laços da fé e responsabilidades mútuas. Dentro dessa Parashá tem um texto, Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Se tu está fazendo techuvá, tu entende. Se não entender, eu explico. Amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita, para a esquerda. Lembra da musiquinha? Para a direita, para a esquerda. E a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Está ouvindo aqui? E a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades. Para quem que está falando isso aqui? Quem é estéril que não deu filhos? Israel. Quando Yeshua
disse, amaldiçoa, o que ele amaldiçoa mesmo? Uma figueira, símbolo de Israel, e disse, ninguém coma frutos de ti. Tu vai ser estéril, infrutífero. Por que Yeshua fez isso? Porque era uma profecia de Isaías. Mas agora está dizendo, canta alegremente, é estéril. Porque tu achou. Mas tu vai ter mais filhos do que a casada. Não quer dizer que ela vai estar fora do casamento, é que ela não casou ainda. Entendeu? Antes que tu crie uma teologia adversa. Então assim, ó, a casada está cheia de filhos, mas tu ainda não casou. Mas não se preocupa, tu vai ter muito filho. Alarga a tua tenda. Amplia o teu espaço. Não, meu Deus. Ai, eu tinha que te pregar só esse versículo aqui. Deixa eu terminar, tá? Na hora de acabar o culto aqui. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhe, porque não serás humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Meu Deus, porque o teu Criador é o teu marido. Tu é só filho, tu não é a esposa. Tu é a descendência que os gentios vai fazer parte lá. Porque o Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Ô meu irmão, onde é que estava a igreja que nunca leu isso aqui? No mesmo lugar que eu estava. Porque isso será para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque os montes se retirarão, os outeiros serão abalados. Porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Aí depois de falar sobre a Nova Jerusalém, não, vamos continuar. Tu, oprimida, arrojada com tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre as safiras. Está lá em Apocalipse. 70% do Apocalipse é Torá e é Taná, o Antigo Testamento. E farei os teus vitrais de rubis, as tuas portas de carbúnculos, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir e juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Aplauda o Senhor por essa palavra. Nós somos participantes dessa justiça por causa de Israel. Nós acessamos os tribunais por causa de Israel, por causa que o Eterno prometeu a fidelidade a esse povo e nos enxertou nesse povo. Nós temos o que temos, somos o que somos, e chegaremos aonde o Senhor determinou que chegaremos.
nós vamos tomar posse dos lugares, por causa da bênção que o Senhor colocou, desde que não negligenciamos todos os seus ensinamentos e tudo aquilo que Ele tem nos dado. Queridos, eu quero orar por você e concluir essa palavra dizendo que você precisa fazer parte do corpo do Mashiach, o corpo de Cristo, em ação, mas também fazer parte do corpo dele em atitudes de Torá. Não fique esperando as coisas acontecer, faça elas acontecerem, porque aquilo que o Eterno já escreveu está dado para que você pratique e viva. Olhe as mínimas coisas e não queira fazer grandes coisas. Comece pelas coisas pequenas. Comece fazendo aquilo que Ele tem para você, no mais simples, mas seja fiel no pouco, até que no muito sejamos colocados. Essa palavra de hoje nos mostra que nós vamos trazer justiça de Deus numa sociedade, por mais que pareça difícil. Não estou falando de mudar o Brasil, nem mudar Giruá, mas se nós mudarmos a nossa comunidade, o Eterno acende uma luz que vai brilhando até ser dia claro. Pai, em nome de Yeshua, é isso que nós queremos ser, o reflexo do Mashiach nessa terra. Ele como luz do mundo e nós como luz do mundo pela sua palavra. Nós queremos, ó Deus, avançar de tal forma que a nossa vida de Torá, as nossas boas obras iluminem aqueles que nos cercam e que eles possam glorificar ao Pai pelas nossas vidas. Senhor, não queremos esquecer um pequeno mandamento que seja, mas viver a essência que Yeshua colocou em nós, da Tua palavra. Dá-nos capacidade, dá-nos entendimento e, acima de tudo, dá-nos coragem, Pai, para avançar e nas decisões diárias, em tudo Te agradar. Eu abençoo a Tua igreja nessa noite, pedindo que o Senhor venha trazer resoluções no seu íntimo e a cada dia fundamentar a Torá em cada coração. É a minha oração, em nome de Yeshua. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor, queridos.